Gravar. Então, gente, boa tarde. Então, vamos em frente. Em breve a gente vai marcar a T1, tá? Vai ser, assim, depois dessa matéria aqui, era para fazer isso hoje, mas eu esqueci, sei lá, a possibilidade. E a gente vai ter aquelas aulas extras, né, que a gente marcou. Eu botei, na verdade, pouca gente respondeu aquele questionário, mas não posso fazer nada. Então vai ser quinta, agora e segunda que vem, beleza? Tipo assim, porque são duas aulas, dois espaços de 2 horas, né? Seria equivalente a uma aula. Enfim. E hoje a gente vai começar a falar de números, começar a falar não, mas começar a ir na direção de falar da construção do conjunto dos números inteiros e do conjunto dos números racionais. Beleza? Tá? Só que, como eu já falei algumas vezes, diferente das disciplinas de análise convencionais, a gente não está o tempo todo nessa disciplina dentro do formalismo, né, da matemática formal, das demonstrações, etc. É isso, como eu já falei várias vezes, eu defendo que para entender melhor o formalismo matemático, você não pode ficar o tempo todo dentro dele. Você tem que olhar ele de fora também, né, porque sem isso nós não conseguimos entender por que nós formalizamos, por que é necessário, dentro do contexto da matemática contemporânea, formalizar as coisas. Então, nessa disciplina, a gente está fazendo um movimento de imersão e emersão, sei lá essas palavras. Então, assim mesmo, enfim, mas tipo de entrar e sair e olhar panoramicamente para o formalismo. E uma coisa importante desse movimento, de olhar o formalismo matemático de fora, é entender que as definições formais, as construções formais, as construções axiomáticas não inventam as ideias, né? Elas tentam, como eu já falei várias vezes, capturar ideias que já existem antes de escrevê-las formalmente, beleza? Tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar de algumas ideias não formais, ou pelo menos não formais no sentido do formalismo da matemática contemporânea, beleza? E depois a gente vai entrar na construção formal em si, tranquilo? Algumas ideias que têm a ver com os conceitos de número racional e de número inteiro, beleza? Como a gente entende esses conceitos na matemática contemporânea, beleza, pessoal? Certo? Então, hoje, por exemplo, a gente vai começar a falar das ideias de razão, de grandeza, de número na matemática grega e sobre as operações entre essas coisas, beleza? Não é bem na matemática grega, mas é assim, inspirados na matemática grega. Tranquilo? Beleza? E se der tempo, vamos falar da origem, vamos dizer assim, de como os números negativos passaram a ser aceitos como números. Não sei se vai falar isso tudo hoje, mas vamos ver. Porque são contextos históricos bem diferentes, tá? Então a gente vai falar um pouco das ideias, historicamente, que precedem a definição formal, as definições, as construções formais de número inteiro, de número racional na matemática contemporânea. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? E aí uma coisa também, só um preâmbulo, uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala de história da matemática, e eu vou repetir isso muitas vezes em seguida, que é o seguinte, por exemplo, aqui a gente vai falar da ideia de razão na matemática grega, beleza? Falar um pouco sobre isso. Como eu também já falei, na matemática grega, diferente da matemática contemporânea, não se entendia razão como número, tá? Vou falar bem mais sobre isso hoje, tranquilo? Porém, a gente não pode também pensar no conceito de razão na matemática grega como uma versão mais primitiva do conceito de número racional na matemática contemporânea. Beleza? Tranquilo? Então,
Isso que eu vou falar agora é muito importante, mas uma forte candidata para cair na prova. Tá? Então prestem bem atenção. É uma coisa sobre concepções de história da matemática. Quem é aqui no PEMAT da linha de história? Quem? Tá aqui não. Bom, mas tem gente nessa turma, né? Não? Esse ano não. Ah, A gente entrou só em crescimento. no mestrado também? No doutorado eu acho que tem. No No mestrado mestrado tem ninguém. ninguém? Não sabia. No doutorado Tem Isabel. mas a Isabel não está no seu disciplina. Ela já tinha feito. Entrou agora. Só ela? Tá. Beleza, então, tranquilo. Mas se tivesse alguém de história seria legal. Mas, enfim. Porque é muito importante que eu vou falar sobre história para evitar uma visão que a gente chama de anacrônica sobre a história da matemática. Beleza? Tranquilo? Então, quando eu falar do conceito de razão da matemática grega, eu não vou tentar falar, o exercício é não falar do conceito de razão a partir de uma concepção de desenvolvimento histórico linear, ou seja, não falar, estou falando do conceito de razão como um exemplo, mas isso que eu vou falar vale para qualquer coisa em história da matemática, beleza? Então, é não falar do conceito de razão do ponto de vista, ao perfeito, Thiago, a pessoa que... Não, foi rápido, você muito rápido. Tá. Desculpa, a gente está fazendo. Vou parar aqui, né? É.